Expulsa do funeral do marido, mas um estranho mudou sua vida para sempre. Antes de começarmos essa história linda, quero que saibam o quanto vocês significam para mim. Por favor, se inscrevam no canal, isso me ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes. E aqui vai algo especial. Eu respondo pessoalmente cada comentário. Contem-me nos comentários de onde estão assistindo. Adoro me conectar com cada um de vocês. Agora, vamos começar esta história extraordinária juntos. A chuva primaveril finalmente cessara, deixando o caminho do cemitério úmido e macio sob os pés de Catherine Morgan. Ela apertou seu filho de 3 meses, Daniel, contra o peito, enquanto permanecia ao lado da sepultura do marido, mal conseguindo ouvir as palavras finais do pastor. Michael partira há uma semana. Uma condição cardíaca súbita que ninguém sabia que ele tinha. Aos 32 anos, simplesmente desmoronara no trabalho um dia e nunca mais acordara. Catherine, aos 29, agora era viúva com um filho recém-nascido e um futuro que se estendia diante dela como uma estrada escura e incerta. O aroma de terra molhada misturava-se com o perfume das flores do funeral, criando uma fragrância que ela sabia que a assombraria para sempre. Quando o serviço terminou e as pessoas começaram a caminhar em direção aos carros, Catherine sentiu uma mão agarrar seu braço. Virou-se para encontrar sua sogra, Patricia Morgan, parada ao seu lado. O rosto de Patrícia estava endurecido, os lábios comprimidos numa linha fina. Precisamos conversar, disse Patrícia friamente. Agora não pode esperar? Perguntou Catherine baixinho. Acabei de enterrar meu marido. Não, não pode esperar. Os dedos de Patrícia apertaram o braço de Catherine. Você precisa entender uma coisa. A casa onde você está morando pertencia ao meu filho. O carro dele. Tudo era dele. E agora pertence à família dele. A sua família verdadeira. Catherine encarou a sogra em choque. Eu sou a família dele. Daniel é filho dele. Isso ainda está para ser visto, disse Patrícia, sua voz destilando veneno. Ao redor delas, outros enlutados pararam, percebendo a confrontação. Catherine sentiu o rosto queimar de humilhação enquanto Patrícia continuava. Meu filho se casou com você depois de conhecê-la por apenas 6 meses. Você engravidou quase imediatamente. Que conveniente. Agora ele se foi e de repente você acha que tem direito a tudo pelo que ele trabalhou. Patrícia, por favor, sussurrou Catherine, lágrimas escorrendo pelo rosto. Aqui não. Agora não. Mas Patrícia não havia terminado. Acenou para 2 homens que Catherine reconheceu como irmãos de Michael. Tirem ela daqui. Ela não tem direito de estar no funeral do meu filho. O quê? A voz de Catherine falhou. Você não pode estar falando sério. Estou perfeitamente séria. Você é uma interesseira que armou uma cilada para o meu filho e não vou permitir que finja estar de luto por ele. Os irmãos avançaram e Catherine se viu sendo puxada para longe da sepultura, o bebê Daniel começando a chorar em seus braços. As pessoas estavam olhando, sussurrando. Catherine tentou resistir, mas estava em desvantagem numérica e dominada pela dor. Soltem-na. A voz era baixa, mas carregava autoridade absoluta. Todos se viraram para ver um homem alto, em um terno preto impecavelmente cortado, dando um passo à frente. Talvez tivesse uns 50 e poucos anos, com cabelos prateados e olhos azuis penetrantes. Catherine o havia notado no serviço, mas assumiu que fosse um dos associados comerciais de Michael. Isto é um assunto de família, Patrícia retrucou. Não lhe diz respeito. Na verdade, diz sim. O homem caminhou calmamente em direção a eles. Meu nome é William Harrison. Eu era mentor e amigo, próximo de Michael, e não vou ficar parado vendo a viúva dele ser tratada dessa forma no funeral dele. O rosto de Patrícia enrubesceu. Você não entende a situação. Entendo perfeitamente, disse William, seu tom ainda calmo, mas com um fio de aço. Entendo que você está permitindo que sua dor a transforme em algo feio. E entendo que se continuar com esse comportamento, vai se arrepender. Você está me ameaçando? Estou aconselhando, William respondeu. Soltem-na agora. Algo em seu tom fez os irmãos recuarem. Catherine cambaleou, mal conseguindo manter o equilíbrio enquanto segurava Daniel. William moveu-se para ampará-la, sua mão gentil em seu cotovelo. Você está bem? Perguntou suavemente. Catherine não conseguiu falar, apenas assentiu, lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. William voltou-se para Patrícia. Michael falava de sua esposa frequentemente. Ele a amava profundamente. Estava radiante com seu filho. Se você se importasse com seu filho, honraria suas escolhas mesmo na morte. Como ousa?
Ouso porque alguém precisa falar a verdade, disse William. Sua dor é compreensível, mas crueldade não é dor, é crueldade. E Michael ficaria envergonhado do que você está fazendo agora. Patrícia abriu a boca, depois a fechou novamente. Sem mais uma palavra, virou-se e foi embora, seus outros filhos a seguindo. Os demais enlutados se dispersaram rapidamente, constrangidos pelo que presenciaram. Logo, apenas William e Catherine permaneceram ao lado da sepultura. Obrigada, sussurrou Catherine. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse interferido. Você não tem nada a me agradecer, disse William gentilmente. Só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Só lamento não ter interferido antes. Fez uma pausa. Posso levá-la para casa? Acho que você não deveria ficar sozinha agora. Catherine hesitou, depois assentiu. Estava exausta demais, emocionalmente arrasada demais para discutir. O carro de William era um sedã simples, mas elegante. Enquanto dirigiam, ele fez perguntas discretas sobre Daniel, sobre os planos de Catherine. Ela se viu falando, as palavras jorrando na segurança de sua presença calma. Não sei o que vou fazer, admitiu. Michael e eu estávamos alugando a casa mês a mês. O seguro de vida dele vai ajudar por um tempo, mas não para sempre. E Patrícia? Ela está certa de que legalmente eu não sei qual é minha situação com relação a qualquer coisa. Michael tinha testamento? Estávamos planejando fazer um depois que Daniel nascesse. Só que nunca pensamos que precisaríamos tão cedo. William ficou quieto por um momento. Onde você vai ficar esta noite? Na casa, suponho, a menos que Patrícia mude as fechaduras. Isso não é aceitável, disse William firmemente. Tenho uma casa de hóspedes em minha propriedade. Está vazia, completamente mobiliada. Você e Daniel podem ficar lá pelo tempo que precisarem. Catherine virou-se para encará-lo. Sr. Harrison, não posso aceitar isso. Você nem me conhece. Por favor, me chame de William. E você está certa. Não a conheço bem, mas conheci Michael. Ele falava de você constantemente, sobre como você o fazia rir, como via o melhor nas pessoas, como ele estava animado para ser pai. Sei que ele a amava mais que tudo neste mundo. Isso é suficiente para mim. Novas lágrimas escorreram pelas bochechas de Catherine. Por que você está sendo tão gentil? William olhou para ela, e Catherine viu profunda tristeza em seus olhos. Porque há 30 anos perdi minha esposa subitamente. Não tínhamos filhos e a família dela me culpou, assim como Patrícia está culpando você. Pessoas que eu pensava serem amigas me deram as costas. Eu tinha dinheiro e posição, então sobrevivi, mas nunca esqueci como me senti sozinho. Se posso poupá-la de parte dessa dor, então vou fazê-lo. Catherine passou aquela primeira noite na casa de hóspedes de William, um chalé encantador na beira de sua propriedade. Era silencioso e pacífico, e pela primeira vez desde a morte de Michael, ela sentiu que podia respirar. Nas semanas seguintes, William provou ser não apenas um benfeitor, mas um verdadeiro amigo. Ajudou Catherine a navegar pelas complexidades legais da herança de Michael. Conectou-a com um bom advogado quando Patrícia tentou contestar os bens de Michael. Até mesmo cuidou de Daniel uma noite para que Catherine pudesse participar de um grupo de apoio ao luto. Você não precisa fazer tudo isso, disse Catherine uma tarde, enquanto se sentavam em seu jardim, Daniel dormindo pacificamente em seu carrinho. Sei que não preciso, William respondeu. Eu quero. Você me lembra que ainda há bondade no mundo que vale a pena proteger. Acho que é você quem é bom, disse Catherine suavemente. William sorriu. Nós dois podemos ser bons. Isso é permitido. Conforme os meses passaram, Catherine lentamente começou a reconstruir sua vida. As questões legais foram resolvidas em seu favor. Michael havia deixado bens suficientes para garantir que Catherine e Elle ficassem confortáveis. Patrícia nunca se desculpou, mas recuou, talvez percebendo que havia ido longe demais. Catherine encontrou trabalho como professora, algo para o qual havia se preparado antes de conhecer Michael. William ajudou a encontrar cuidados infantis para Daniel, e lentamente seu mundo começou a se estabilizar. Mas mais que ajuda prática, foi a amizade de William que a sustentou. Jantavam juntos uma vez por semana, às vezes na casa principal dele, às vezes no chalé. Conversavam sobre tudo e sobre nada. Livros, música, a memória de Michael, Margaret, a falecida esposa de William. Você algum dia para de sentir falta deles? Perguntou Catherine uma noite. Não, disse William honestamente. Mas a dor se torna diferente, mais suave nas bordas. Você aprende a carregá-la com graça. Espero conseguir fazer isso.
Você já está fazendo, William assegurou. Você é mais forte do que imagina, Catherine. 2 anos após a morte de Michael, Catherine estava no jardim de William novamente, observando Daniel, agora uma criança pequena, correr atrás de borboletas entre as flores. William sentou-se ao seu lado, o rosto pacífico no sol da tarde. Tenho pensado, disse Catherine baixinho, sobre me mudar de volta para meu próprio lugar. Daniel e eu estamos aqui há tanto tempo. Você tem sido tão generoso, mas provavelmente deveríamos. Fiquem, William interrompeu gentilmente. Por favor, a menos que vocês queiram ir embora, claro. Mas se você está fazendo isso porque acha que está se impondo, não está. Ter você e Daniel aqui trouxe vida de volta para esta casa, de volta para mim. Sentiria muito a falta de vocês dois se fossem embora. Catherine olhou para ele. Realmente olhou para ele. Ao longo de 2 anos, William havia se tornado família. Não exatamente uma figura paterna, mas algo igualmente importante. Uma presença constante, uma fonte de sabedoria e bondade. Nós também sentiríamos sua falta, ela admitiu. Então fiquem, disse William simplesmente, pelo tempo que quiserem. Daniel veio correndo, suas pequenas mãos cheias de pétalas de flores. Vovô William, olha, disse animadamente. Os olhos de William se encheram de lágrimas com o título, um que Daniel havia começado a usar naturalmente alguns meses atrás. Lindo, disse, admirando as pétalas. Simplesmente lindo. Catherine os observou juntos e sentiu, pela primeira vez desde a morte de Michael, algo parecido com paz. Ela havia sido arrastada do funeral de seu marido, humilhada e quebrada. Mas daquele momento terrível havia surgido essa bênção inesperada. Uma amizade que a salvara quando mais precisava. Obrigada, disse suavemente. Por tudo. William olhou para ela e sorriu. Obrigado por me permitir fazer parte de sua família. Você e Daniel me deram propósito novamente. Vocês me ensinaram que nunca é tarde demais para segundas chances no amor. Não o amor romântico, mas o amor de família, de laços escolhidos, de pessoas que aparecem umas para as outras quando importa. Enquanto o sol se punha sobre o jardim, Catherine percebeu que dor e graça podiam existir lado a lado, que a perda podia levar a conexões inesperadas, que às vezes as pessoas que nos salvam são aquelas que nunca vimos chegando, e que bondade, bondade verdadeira, muda tudo. Anos depois, quando Daniel fosse mais velho, Catherine lhe contaria sobre o dia do funeral de seu pai, sobre a crueldade que enfrentara e o estranho que interferira para defendê-la. E lhe diria que William Harrison, o homem que ele chamava de vovô, era prova de que família nem sempre é sobre sangue. Às vezes é sobre quem aparece quando você mais precisa e escolhe ficar.